Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um resumo pós-rodada aqui no canal, onde eu farei um resumo aí da 18ª rodada do Brasileirão 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho dos confrontos, vou falar sobre os resultados, comentar sobre a tabela e mais algumas coisinhas também dessa mais uma rodada de campeonato, né? Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo aqui no canal, né? E vamos lá então, começar nosso resumo. Essa rodada que começou. Desculpa galera, deu pigarro na minha garganta. Essa rodada começou no sábado, dia 2 de agosto, e terminou ontem, segunda-feira, dia 4 de agosto. Ontem que eu digo no momento que eu gravo esse vídeo, dia 5 de agosto de 2025. Vamos lá então para o primeiro jogo da rodada. Primeiro jogo de sábado, começando então com Sport 0, Bahia 0. Confronto nordestino dessa rodada do Brasileirão. Um resultado que acabou não sendo muito bom para o Bahia. Por que aparece o jogo do Vasco aqui, mano? Eu não faço a menor ideia. Mas enfim. Esse resultado acabou não sendo muito bom para o Bahia. Afinal de contas, o Bahia tropeçou na lanterna, cara. O Bahia tropeça na lanterna do campeonato. Algo que também não foi bom para o Sport. Afinal de contas, com esse resultado, o Sport segue sem vencer nesse campeonato. O Sport foi o seu sexto empate em 16 jogos que ele disputou nesse campeonato. De certa forma, acabou que não foi, o resultado não foi bom resultado para nenhum dos dois lados. Nem para o Sport, que segue sem vencer, nem para o Bahia, que, apesar desse resultado, chega ao seu sexto jogo sem derrota nesse campeonato. Inclusive, segue na parte de cima da tabela. Mas ainda assim, cara, acabou que o Bahia tropeça no lanterna do campeonato e... Enfim, cara, esse resultado não foi muito bom, nem para o Sport, nem para o Bahia. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Mirassol 3, Vasco 2. Mais uma vez, Mirassol. Mirassol segue fazendo história no Brasileirão 2025, mano. Na moral, mano. Na moral. Até onde vai esse Mirassol, cara? Até onde vai esse Mirassol, cara? Meu sagradinho, meu sagrado. Que é isso, cara? Que campanha do Mirassol, mano. Tá louco, velho. Tá louco, cara. E, enfim, né, cara? O Mirassol que abriu 2-0 no jogo com gols de Negueba e Chico da Costa. Olho no Chico da Costa, hein? Tá sacando desse que chegou no Mirassol. O Vasco chegou a empatar com gols de Puma Rodrigues e Verrete, que tinha um tempinho já que não fazia gol. Mas acabou que no finalzinho, Alisson fez o gol da vitória do Mirassol. Com esse resultado, o Mirassol chega ao seu nono jogo de invencibilidade no campeonato e está invicto como mandante no Brasileirão 2025. E com esse resultado também, o Mirassol simplesmente entrou no G6 do Campeonato Brasileiro 2025. Alguém para esse Mirassol, cara. Alguém, por favor, para esse Mirassol, mano. Meu sagrado, mano. Meu sagrado. O Vasco, por sua vez, segue na queda, segue na crise, que todo mundo já tá ligado. O Vasco chega ao seu quarto jogo sem vencer nesse campeonato. E com esse resultado, aliás, outros resultados também, o Vasco entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada, o último do dia de sábado. Fluminense 1, Grêmio 0. Reencontro de Renato Portaluppi contra o Grêmio, né, cara? Reencontro de Renato Gaúcho contra o Grêmio. Com o gol de Everaldo, Everaldo chutou e o Fluminense ganhou. O Fluminense, com esse resultado, volta a vencer no campeonato depois de sofrer 4 derrotas seguidas. O Grêmio, por sua vez, sofre a segunda derrota seguida como visitante nesse campeonato. E o Grêmio tá perigando. O Grêmio tá lá perigando contra o rebaixamento, né, cara? Segue se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento. E segue num momento de crise, um momento de instabilidade. Um momento realmente muito ruim do Grêmio na temporada 2025, né? E enfim, esses não foram jogos aí do sábado. Vamos não para os jogos de
domingo, dia 3 de agosto. Começando então com Corinthians 1, Fortaleza 1. Jogo que, por sinal, eu fiz para jogo. Se você não viu, passar depois. Mas só para dar uma resumida. Uma coisa que eu gostaria de citar aqui também, né? O Corinthians foi em campo nesse jogo aí contra o time reserva, visando o jogo do meio de semana da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E, cara, uma coisa que eu queria falar com vocês aqui rapidão. Se por acaso você... hoje mesmo eu fui fazer uma brincadeira lá no Instagram e também no TikTok, onde eu postei um vídeo, né, cara? Um vídeo rápido lá no Instagram e no TikTok, fazer uma brincadeira em relação ao confronto do Corinthians contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? O confronto de amanhã na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Naquele vídeo eu falei que se por acaso alguém me falasse, o jogo vai ser feio, o jogo vai ser o jogo mais feio da história, mas vai terminar 0x0, o Corinthians vai classificar para as oitavas, eliminar o Palmeiras. Eu cheguei a fazer a brincadeira perguntando onde eu assino, né? E, cara, se por acaso você que tá vendo esse vídeo não viu aquele vídeo que eu falei no Instagram, nem no TikTok, não tá entendendo nada do que eu falei, fique de boa, você não precisa entender, tá? Mas por acaso você que tá vendo esse vídeo, você viu aquela peripécia que eu fiz nessas plataformas, fique sabendo que eu já apaguei esse vídeo, né? Porque era só uma brincadeira, era só uma graça que eu fui fazer para depois cortar o facho, né? Para depois eu cortar o barato, sossegar o facho, né? E enfim, né, cara? Enfim, era isso mesmo que eu queria falar, né? Da peripécia que eu fiz pra dar aquela esclarecida, né, cara? Às vezes aparece alguém que tá vendo esse vídeo aí que viu aquela peripécia que eu fiz e por acaso já deve ter visto que eu apaguei, ou se não viu, tá sabendo agora, enfim. Aquela ali foi só uma peripécia, não foi falando de verdade mesmo. E aquela ali foi só uma peripécia pra depois eu cortar meu facho, pra depois eu sossegar o facho e cortar o barato, né? E, enfim, né? É isso mesmo que eu tinha pra falar sobre essa peripécia que eu resolvi aprontar, né? Ai, ai, né? Cada vez que a gente passa, né, velho? Impressionante. Impressionante. Mas, enfim, voltando aqui no nosso resumo, voltando ao assunto desse vídeo aqui no canal, né? O Corinthians, com esse resultado, chega ao seu quarto jogo sem vencer nesse campeonato. O Corinthians que saiu atrás da placa, gol do Breno Lopes, logo no começo do jogo, mas no finalzinho o Carrilho empatou o jogo para o Corinthians. O Fortaleza, por sua vez, chega ao seu segundo jogo sem vencer nesse campeonato e com esse resultado segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Botafogo 0, Cruzeiro 2. Com gols de Christian e Matheus Pereira, que por sinal tivemos uma falha do goleiro John, se eu não me engano no primeiro gol ou foi no segundo, área do Cruzeiro. Eu tô falando desse assunto do John porque quem tá acompanhando o noticiário do futebol tá ligado que o John tá se metendo ali numa polêmica de uma eventual saída do Botafogo pro West Ham, inclusive ele já começou a seguir o time inglês no Instagram e tal. É complicado, mano. É bem complicado esse BO que tá acontecendo aí com o John. Mas enfim, né? Falando então desse resultado, o Botafogo volta a ser derrotado no campeonato depois de 8 rodadas e David Ancelotti, técnico do Botafogo, Ancelotinho, sofre sua primeira derrota no comando técnico do Botafogo, primeira derrota da carreira, melhor dizendo. O Cruzeiro, por sua vez, volta a vencer no campeonato, ele que perdeu na rodada passada para o Ceará, no Mineirão, mas agora volta a vencer no campeonato e segue colado na liderança do campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Se por acaso vocês estiverem ouvindo esse barulho de fundo, é o liquidificador, tá? Vamos lá então, próximo confronto da rodada. Ceará 1, Flamengo 1. No jogo onde o Flamengo abre o placar com o gol do Arrascaeta, artilheiro do Flamengo no campeonato. O Ceará empata o jogo com o Pedro Raul, artilheiro do Ceará no campeonato, né? Dois artilheiros deixando sua marca nesse jogo, né? Inclusive eu vi ali que o gol do Ceará foi bem que uma falha do goleiro Rossi, na bola aérea, enfim. Com esse resultado aqui, o Ceará chegou ao seu quarto jogo sem vencer como mandante nesse campeonato, mas já é o quarto ponto que o Ceará tira dos líderes do campeonato, né? Ele que tirou 3 pontos no jogo passado contra o Cruzeiro, agora tira ponto aí do Flamengo, né? Enfim, né? Enfim. O Flamengo, por sua vez, chegou ao seu quarto jogo de invencibilidade.
sem derrota, mas é aquela coisa, né, cara? O Flamengo segue líder do campeonato, mas ameaçado. Ameaçado pelo Cruzeiro, que venceu o Botafogo, mas ainda assim o Flamengo segue líder aí do campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. O Atlético que abre o placar logo cedo no jogo com o gol do Igor Gomes. Eduardo Sacha, ex-jogador do Atlético, inclusive, foi expulso ali no primeiro tempo. O Bragantino até conseguiu empatar com o gol do La Quintana. Sim, La Quintana. Com um jogador a menos, tá? Mas acabou que pouco tempo depois, Natanael marca o segundo gol do Atlético no jogo. E com esse resultado, então, o Galo volta a vencer no campeonato depois de sofrer 3 derrotas seguidas. O Bragantino, por sua vez, sofre sua 4ª derrota seguida no campeonato. Chega ao seu 5º jogo sem vencer e segue naquela, né? Segue caindo de produção, segue despencando na tabela aí do campeonato, né? Ainda não saiu do G6, mas tá quase lá. Tá quase saindo aí do G6, né? Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Vitória 2, Palmeiras 2. Ai, ai. Esse jogo aqui reserva. Vamos lá, vai. O Vitória que abriu 2-0 no placar com gols de Renato Kaiser e Eric, ex-jogador do São Paulo, que por sinal fez um golaço, cara. Que golaço do Eric, mano. Tá louco, mano. Tá louco. Mas acabou que o Palmeiras empata o jogo com o Piquerez comando pênalti. Pênalti esse que eu vou citar. E Flaco Lopes no finalzinho do jogo. Com esse resultado, então, o Vitória chega ao seu 5º jogo sem derrota, mas ao 3º empate seguido. O Palmeiras, por sua vez, chega ao seu 5º jogo sem derrota. E simplesmente, nesse jogo tivemos ela. A nossa queridíssima, tão amada, polêmica de arbitragem. E olha, essa polêmica é das grandes, viu? Essa polêmica, sem sombra de dúvidas, é a senhora das polêmicas, tá? Qual foi a polêmica da vez? Que eu chamei pra você chamar de senhora polêmica. Esse pênalti marcado a favor do Palmeiras, que originou o primeiro gol do Palmeiras, gol do Piquerez. Uma jogada ali pelo lado direito de ataque do Palmeiras. Se eu não me engano, Rafael Veiga ou foi o Maurício, alguma coisa assim. Recebeu o passe ali na medida. Acabou que ele caiu, o juiz foi e marcou o pênalti. Nesse pênalti saiu o gol do Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras, que diminuiu a desvantagem do time alviverde, né? E, cara, olhando esse lance, velho, pra mim não foi nada, cara. Você pode me chamar de clubista, você pode falar que... Ah, Pedro, você tá fazendo isso porque você é corintiano, não sei o quê. Cara, na boa, mano, não foi pênalti, cara. Não foi pênalti, mano. Se teve alguma coisa ali, não foi nisso, não foi nada, mano. Foi nada. Pra falar a verdade, acho que foi. Acho que o Rafael Veiga, se teve alguma coisa, não foi no máximo um tropeço ali do Rafael Veiga, não foi uma ação deliberada do jogador do Vitória, sabe? E não foi nada, mano. Pra mim, não foi pênalti para o Palmeiras. Se fosse o contrário, eu falaria a mesma coisa. Mas acabou que, cara, pra mim não foi nada, mano. Pra mim, não foi nada esse pênalti marcado a favor do Palmeiras. Pode me chamar de clubista, fica à vontade. Mas pra mim não foi nada. Pra mim, não foi pênalti esse pênalti marcado aí para o Palmeiras, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários se você acha que foi ou não foi. Comenta aqui embaixo a sua opinião, né? Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Internacional 1, São Paulo 2. No jogo de o Inter vai a campo com o time reserva, visando o jogo do meio de semana da Copa do Brasil contra o Fluminense, lá no Maracanã. O São Paulo abriu 2-0 com gols de Arboleda e Bobadilha. No finalzinho, o Internacional diminui com Tabata, cobrando pênalti. Mas acabou que não adiantou. Com esse resultado aí, o Internacional chega ao seu 2º jogo sem vencer, melhor dizendo, e volta a ser derrotado depois de 4 rodadas. O São Paulo, por sua vez, segue embalado, cara. O São Paulo soma então a sua 4ª vitória seguida, chega ao 5º jogo de invencibilidade e se aproxima cada vez mais do G6 do campeonato.
Engraçado, né, cara? Há 4 rodadas atrás, o São Paulo tava brigando lá embaixo, tava sendo pressionado contra a zona de rebaixamento. 4 rodadas depois, já vai brigar pro G6. Engraçado, né, cara? É curioso, mano. É simplesmente o esporte mais inacreditável, mais previsível que existe, cara. Impressionante, mano. Impressionante. Vamos lá então. Esses então foram os jogos de domingo. Vamos então para o jogo de ontem, segunda-feira. O último jogo da rodada. Santos 3, Juventude 1. O Santos abriu 2-0 com gols de Neymar e Barreal. O Juventude até diminui com o gol do Wilker Angel, zagueiro venezuelano. Mas acabou que no segundo tempo, novamente, um gol de Neymar. Dessa vez cobrando pênalti. O Santos faz 3-1 e liquida a fatura. Jogo esse que foi realizado no Morumbi, né? Estádio aí do São Paulo. Com esse resultado, então, o Santos volta a vencer no campeonato depois de 3 rodadas. O Juventude, por sua vez, sofre sua 4ª derrota seguida e pasmem. O Juventude supera o Sport, lanterna do campeonato, que ainda não venceu nesse Brasileirão, e se tornou o time com mais derrotas no Campeonato Brasileiro 2025, com 11 derrotas em todo o campeonato. O Juventude conseguiu a proeza de perder menos jogos que o Lanterna do campeonato. E detalhe que o Juventude venceu o Sport no seu jogo contra o Sport no Alfredo Jaconi. Incrível, né, cara? Incrível um negócio desse. Mas enfim, esses foram então os confrontos dessa rodada. Vamos então para a tabela de classificação dessa 18ª rodada do campeonato. Vale ressaltar, temos times com jogos a mais, temos times com jogos a menos, mas essa é a tabela de momento desta 18ª rodada. Vamos lá então. Na tabela temos então o Flamengo, líder do campeonato com 37 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro, logo atrás na vice-liderança, com 37 pontos também, mas com 18 jogos completos. Palmeiras, terceiro colocado com 33 e 2 jogos a menos. O Bahia, quarto colocado, mesmo tropeçando contra o Sport, com 29 pontos e 2 jogos a menos. Fechando então o G6, temos o Mirassol fazendo história nesse campeonato. Quinto colocado com 28 pontos e 2 jogos a menos, tá? Mirassol ainda tem 2 jogos a menos nesse campeonato. Absurdo, cara. Absurdo que faz o Mirassol nesse campeonato, cara. Quinto colocado com 28 pontos. Bragantino, sexto colocado com 27 pontos e os seus jogos completos. Seguindo então na tabela, nós temos Botafogo, sétimo colocado com 26 pontos e 2 jogos a menos. O São Paulo, oitavo colocado com 25. Fluminense, nono colocado com 23, 2 jogos a menos. O Galo, fechando então a primeira metade da tabela, na 10ª colocação com 23 pontos e 2 jogos a menos. Na segunda metade temos o Ceará, 11º colocado com 22 e 1 jogo a menos. O Corinthians, 12º com 22. Internacional, 13º com 21, 1 jogo a menos. O Grêmio, 14º colocado com 20, 1 jogo a menos. O Santos, 15º com 18, 1 jogo a menos. Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com 18 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vasco, 17º com 15, 2 jogos a menos. Fortaleza, 18º com 15, 1 jogo a menos. Na 19ª e penúltima colocação, o Juventude, com 11 pontos, 2 jogos a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport, com 6 pontos, 2 jogos a menos. É verdade, mas 0 vitórias em 16 jogos no campeonato. Absurdo, cara. Absurdo de ruim, obviamente, né? Se o Mirassol faz uma campanha absurda de boa nesse campeonato, o Sport é exatamente o contrário. Absurdamente terrível a campanha do Sport nesse campeonato, né? E é isso aí. Esse foi então o nosso resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha pra galera conhecer o meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!